Olá, eu sou o Wellington Lima, personal trainer e especialista em corrida de rua. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar 5 estratégias infalíveis para você correr bem. Mas antes, já deixa seu like, hein? Me segue aqui no canal ativando o sininho para você ser notificado quando tiver novos vídeos. Mas antes, eu quero te deixar bem claro que essas 5 estratégias não são fórmulas mágicas, nem fazem milagre. Se você seguir passo a passo cada uma delas, eu tenho certeza que você terá bons resultados nas suas corridas. Vamos lá, estratégia número 1, volume ideal de treinamento. Antes de correr, você já deve ter pensado em quantas vezes na semana eu devo treinar. É simples, de 2 a 3 vezes a semana já é o ideal. Mas você deve primeiramente entender que você deve dividir bem seu treino com o estímulo específico do dia. E o que significa isso? Você utilizar os estímulos corretos para cada treino. Nada de correr todo dia a mesma distância ou o mesmo método. Pois o que pode acontecer é seu corpo chegar numa zona que chamamos zona de platô, onde seu corpo estaciona no desempenho, tanto na velocidade, quanto na força ou quanto na resistência. E eu sei o quanto isso é frustrante para você não saber como ultrapassar ou evoluir durante esse período. Mas fique tranquilo, a minha sugestão é que você divida bem seu treino em vários estímulos, como o fartlek, que é um jogo de velocidade que você pode permanecer em uma determinada distância ou um determinado tempo, realizando alternâncias de velocidade. Você também pode utilizar o método intervalado, onde você vai percorrer uma certa distância, um certo tempo, com intervalos dentro desse período. Ou também você pode utilizar os treinos de tiros, que são treinos que você vai percorrer uma pequena distância, mas com uma forte velocidade. Esse período ele deve ter uma duração em média de 3 a 4 semanas no máximo. Estratégia número 2, treinamento de força. Você deve incluir o treino de força como um companheiro auxiliar e fiel para você ter mais força, resistência, potência durante suas corridas. E quando falamos nisso, é porque a corrida tem uma perspectiva de utilizar seu corpo como um todo, explorando ao máximo das suas estruturas articulares e musculares. Então, se você não trabalha ou agrega o treinamento de força, você pode estar aumentando as possibilidades de lesionar alguma parte do seu corpo. Pois pense bem comigo, se seus músculos eles estão conectados a todas as estruturas do seu corpo, uma vez que você não estimula, você pode estar aumentando, além das possibilidades de se lesionar, você está deixando esse músculo enfraquecido. E uma vez que ele está enfraquecido, ele tem a grande tendência de não aguentar o volume e a intensidade que a própria corrida propõe. Mas inicialmente, eu oriento você a realizar de 2 a 3 sessões semanais, com várias séries, de 10 a 12 repetições, enfatizando o desenvolvimento global. Mas o que isso significa? Significa você treinar o corpo geral, mas cuidado para não exagerar. Alterne também seus treinos de força com seu treino de corrida. Realize cada treino em um dia específico. Fazendo esse feijão com arroz, você tem maiores possibilidades de evoluir e chegar mais longe na sua corrida. Estratégia número 3. Alterne o terreno de treinamento, esteira e asfalto. São diversos benefícios quando falamos em alternar o terreno de treinamento. Mas posso te dizer que um dos pontos principais e desafiador na esteira é o equilíbrio que esse terreno te propõe. Na esteira, você deve se equilibrar por um determinado tempo em que a plataforma ela vai permanecer se movimentando abaixo de você. Diferente do asfalto, onde você tem mais liberdade, porém tem fatores desafiadores maiores, como os fatores externos, onde você vai ter o calor, o frio, o atrito do ar, os aclives que são subidas e os declives que são descidas. Mas veja bem, para você conseguir determinada distância em uma prova, você vai ter que passar por todos esses desafios para você se sair bem no dia da prova. Alterne as possibilidades, treine no asfalto, pois aqui você estará mais próximo da sua real condição de prova. E treine na esteira, estimulando cada vez mais o seu equilíbrio com os métodos que eu já falei aqui, o fartlek, a alternância de velocidade, o treinamento contínuo, o treinamento intervalado, o treinamento de tiro. Pois pense, quanto mais você aumentar as possibilidades, você terá uma ferramenta maior na sua preparação da corrida. O importante nesse momento é você propor uma condição de enriquecer as adaptações nas duas condições, pois assim você tem mais uma ferramenta a agregar na sua preparação. Estratégia número 4. Utilize métodos alternados. Ideal para você entender que de fato a corrida vai muito além do que pôr uma perna na frente da outra de forma acelerada. Aqui eu vou citar para você 4 métodos que eu considero os principais e mais básicos para você correr bem. Um dos mais comuns é o método contínuo, onde você deve correr por uma determinada distância um determinado tempo sem intervalo. Exemplo, correr de 5 a 6 km. Você deve permanecer por toda essa distância sem intervalo. Ou de 30 a 20 minutos, também mesma estratégia, permanecer durante esse tempo sem o intervalo. Você também pode utilizar a alternância de estímulos dentro desse método, que pode ser leve, moderado ou forte, mas com calma, para você não começar
realizando exageros. Outro método pode ser um método intervalado, onde você deve permanecer correndo por uma determinada distância, um determinado tempo, mas com intervalos entre esse percurso. Um exemplo claro, como eu falei, de 5 a 6 quilômetros. Você pode dividir os intervalos de 2 a 3 intervalos e pode variar de 2 a 5 minutos, a depender da sua condição naquele momento e do objetivo daquele treino. Esse método é muito utilizado em treinos mais longos, que é aqueles longões que a gente pode falar do final de semana. Outro método é o método fartlek, onde você vai permanecer correndo por uma determinada distância, um determinado tempo, mas fazendo a alternância do seu ritmo, que pode ser um ritmo mais leve, um ritmo mais forte ou um ritmo mais moderado. Ele pode também ser dividido da seguinte maneira: vou correr 6 km hoje. Você pode dividir 2 km leve, 2 km moderado ou 2 km forte. Mas esse método ele também tem o objetivo de você alternar esse tipo de estímulo do ritmo aleatoriamente. Mas também tenha calma para você também não exagerar no início. E outro método que eu também posso citar é o método de tiros, onde você vai permanecer correndo por uma pequena distância, mas em velocidades muito mais altas. Esse método é considerado como um método muito mais vigoroso, onde ele tem a capacidade de explorar ainda mais da sua condição cardiorrespiratória e da sua condição física. Mas também ele tem uma proposta de ter intervalos muito maiores, que também vai depender muito do objetivo daquele treino naquele momento. Pode variar de 2 a 10 minutos ou até mais. Entretanto, esses são os 4 principais que eu considero para você realizar durante seus treinos, pois cada um deles vai te proporcionar melhores adaptações para você ter mais economia, eficiência e uma melhora na mecânica durante sua corrida. Estratégia número 5, treinar em várias condições climáticas. A frequência de você correr em várias condições climáticas vai te proporcionar melhores adaptações, seja em qual condição você treinar, no calor, no frio ou em tempos mais abafados. Essas condições podem variar a depender de onde você mora ou em que estação do ano você anda treinando. O importante é que quanto maior seu corpo for estimulado a essas condições, maiores serão as respostas fisiológicas que seu corpo vai te dar. Exemplo, se você treina em condições de maior calor, maiores serão as possibilidades de você suportar uma corrida em altas temperaturas. Uma sugestão primordial: além de você realizar seu treino em várias condições, é necessário que você se hidrate bastante e utilize equipamentos que aumentem cada vez mais sua proteção, como protetor solar, chapéu e etc. E para finalizar, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se gostou, deixe seu like, me segue aqui no canal, ativando o sininho para você ser notificado quando tiver um novo vídeo. Se tiver alguma sugestão, deixa aqui nos comentários. Me segue também nas redes sociais, deixei o link aqui na descrição. E não esqueça, se você quer começar a correr e não sabe por onde começar, seja bem-vindo, você está no lugar certo. Forte abraço e até o próximo vídeo.